Então vamos aqui, irmão, dar continuidade, né, aos versículos. Então nós vamos aqui, irmão, partir. Nós vamos aqui partir para... Deixa eu ver se eu já li aqui. Isso aqui já li. Vamos agora, irmão, para Coríntios, 1 Coríntios 2, versículo 15. 1 Coríntios 2, versículo 15. Olha só o que diz no versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Tem um ponto. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Né? Que maravilhas aqui, irmão. Né? Que texto glorioso prova que você pode julgar o seu irmão ganhando ele para Deus. Ganhando ele para Deus. Né? Então você vê aqui, o homem espiritual julga todas as coisas. Somente, irmão, um homem espiritual é que vai julgar todas as coisas, né? Todas as coisas. Aonde há uma mentira citada por um pastor, o servo de Deus espiritual, ele vai julgar, dizer para o pastor que ele está errado em pregar essa doutrina para as ovelhas. Deu para entender, irmão? Somente o servo de Deus espiritual. Mas o servo, o cristão que diz que é servo do Senhor carnal, esse servo carnal, que não julga ninguém, porque ninguém pode julgar ninguém, esses são servos carnais. Somente o espiritual é que vai julgar para ganhar o irmão para Deus. Então, todas as provas você está vendo aqui, que eu e os outros aí que estão aí pregando e alertando, tem toda a liberdade e autoridade e direito de julgar para ganhar as pessoas para Deus. Claro que muitas pessoas vão achar ruim porque você está falando do pecado, mas nós não temos escolha. Deus diz para o seu profeta que deixe ou não deixe de ouvir, é para nós pregar o Evangelho, é para nós falar. Jesus foi odiado por causa disso, porque Jesus falava do mal que eles praticavam. Deu para entender, irmão? Então tome cuidado com esses pastores que estão usando sua humildade. Porque o erro está no que ele prega, ao contrário do que Jesus fala. Vamos agora, irmão, para 1 Coríntios, mesmo aqui, em 1 Coríntios 6, versículo 5. Olha só, irmão. Versículo 5, né? Mateus 6, que diga, Mateus, ou 1 Coríntios 6, versículo 5. Olha só o que diz. E aqui é a respeito, né? Paulo foi lá resolver esse problema ali na igreja. Paulo foi lá resolver esse problema que estava bem ali na igreja. Né? O homem ali que estava contaminando os servos. Só que ali não tinha ninguém para julgar, tudo calado. Ninguém julgava ninguém ali, estava tudo calado. E o homem contaminando. Aí Paulo teve que ir lá para Corinto, para essa igreja, resolver o problema. Então olha só o que diz aqui. Em 1 Coríntios 6, versículo 5. Para vergonha vós, digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Olha, irmão, Paulo chega diante dessa igreja lá em Corinto e diz: será que não há um sábio entre vocês que possa julgar? Deu para entender, irmão? Os pastores têm que julgar as ovelhas. Quando eu falo julgar, é pegar um texto bíblico, de uma palavra, de uma história de um profeta que pecou e foi castigado porque ele pecou. É pegar uma história dessa e começar a contar para as ovelhas.
dizer para elas que não pode cometer pecados. Saiam do pecado, não cometa pecado, se santifique todos os dias, fuja, resista ao pecado. Isso significa que é um julgamento, o pastor está julgando. Mas só, irmão, que ele não quer julgar mais as pessoas dessa forma, falando do pecado, e nem ler mais textos falando, porque eles não querem perder as ovelhas. Porque eles perdendo as ovelhas, ele perde o lucro, ele perde o dízimo. Só que Deus não está vendo dinheiro, Deus não está vendo dízimo, Deus não está vendo oferta. Deus ele se preocupa com a sua palavra, com a sua justiça, com a sua verdade. Foi bem assim que Jesus falou, que ele fazia tudo que o Pai mandava, porque a preocupação de Jesus ela era com a palavra. Não importava, ele não via a aparência das pessoas. Se uma pessoa era uma pessoa boa, se é uma pessoa humilde, Jesus ele metia-lhe palavra, o juízo. Por mais que a pessoa não gostasse, mas Jesus ele pregava a palavra da justiça, que é a verdade. O rico era uma pessoa boa, humilde, se ajoelhou diante de Jesus. O rico guardava os mandamentos e era uma pessoa humilde. Mas ele não seria salvo, porque guardava os 10 mandamentos. E também não é pela riqueza que ele tinha, que ele era apegado à riqueza, irmão. Por mais que ele vendesse sua riqueza, mas se ele, para ele ser perfeito, ele tem que seguir Jesus. Por mais que ele vendesse sua riqueza e continuasse a guardar os 10 mandamentos, mas não queresse seguir Jesus, ele não ia ser salvo. De maneira nenhuma. Porque a nossa salvação agora depende agora de seguir a Cristo. É aceitar o Filho de Deus e seguir até o fim. Né, irmão? Então, é isso aí, irmão. Toda a resposta, você quer saber de toda a verdade? Examina as Escrituras. Para você saber que uma pessoa está falando a verdade, examina as Escrituras. Para ser também a favor da verdade. Agora, tem muitos servos que estão sendo contra a verdade e não percebe. Então você vê aqui, irmão, a prova do texto que nós podemos julgar, claro, podemos. Então Paulo aqui em Corinto começa a dizer que isto é uma vergonha. Se na igreja o pastor ele não julga mais as ovelhas e nem as ovelhas julgam mais ninguém, é uma vergonha. Essa igreja é uma vergonha. O pastor é uma vergonha, as ovelhas é uma vergonha. E Deus chama essas pessoas e o líder de filhos bastardos, que já eu vou mostrar o texto. Filhos bastardos. Então veja as doutrinas que vocês estão aprendendo. Doutrinas ao contrário à Bíblia. Vocês estão aprendendo doutrinas diabólicas. Quando eu falo, irmão, doutrina diabólica significa que vocês estão aprendendo mentiras. Palavras pervertidas. Eles estão pervertendo, mudando a lei de Deus. Vamos para mais resposta, irmão. Vamos para 1 Coríntios 14, versículo 37. Primeira Coríntios 14, versículo 37. Olha só, irmão, o que diz aqui. Isso é importante. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor, o que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurais com zelo o dom de profetizar e não proíba o falar em outra língua. Né? Aqui é numa igreja que Paulo estava lá falando, resolvendo o problema. Então Paulo diz, se alguém se considera profeta, ou se alguém se considera cristão diante de Deus, aceite isto aqui. Tudo que está aqui, aceite, irmão. Porque senão você será ignorado por Deus. Então todos os versículos que eu estou citando aqui, aceite. Que você pode julgar o irmão para ganhar ele para Cristo.
Julgar significa, como eu falo, é corrigir o erro do irmão. Mas quando você corrige o erro do irmão, ele vai dizer que você não pode julgar ele. Porque o pastor, o lobo, estão ensinando isso. Então, não esqueça que se você ignorar esses textos, versículos que eu estou falando, você também será ignorado por Deus. Então, se você se considera cristão verdadeiro, aceite tudo que as Escrituras diz. Examine, porque elas mesmas é quem julga você. A própria palavra de Deus já nos julga nós. Então, quando nós citamos um texto bíblico para a pessoa, a palavra já está julgando a pessoa. Mas só que a pessoa vai recusar, não vai querer aceitar. Mas a própria palavra de Deus já julga, irmão, já julga. Eu não julgo ninguém de mim mesmo. De mim mesmo eu não julgo ninguém. Eu julgo segundo a palavra de Deus, porque o que sai da minha boca é só as palavras de Deus. Né? Então vamos aqui, irmão. Vamos para Romanos 16, versículo 20. Vamos aqui para Romanos. Romanos 16. Romanos 16, versículo 20. Olha só o que diz. Versículo 20. Romanos 16, versículo 20. Diz assim. Deixa eu ver aqui. Eu estava em Coríntios. Deixa eu conferir aqui, meu irmão. Romanos 16, versículo 20. Aqui é outro, cadê? Eu ratei. Aqui é, eu acho que é outro assunto aqui é outro assunto. Aqui em Romanos 16, versículo 20, diz assim, né? E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Aqui é outro assunto, né? Vamos para o que nos interessa em questão de julgar. Vamos agora, irmão, para Tiago. Vamos para Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 14. Gálatas 2, versículo 14. Gálatas é um versículo bem pequeno que para encontrar dá trabalho ele aqui. Pronto. Gálatas 2, versículo 14. Olha só, irmão, o que diz aqui. Gálatas 2, versículo 14. Olha só. Quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Ceifa, na presença de todos, se sendo tu, judeus, vive com os gentios. Né? Deixa eu ver aqui, pronto, aqui. Olha só aqui, irmão. Tiago, ele estava ali, ouvindo coisas pervertidas, homens pregando ali para as pessoas, ao contrário ao Evangelho, ao contrário à verdade. E quando Gálatas viu, o discípulo do Senhor viu que aquilo não procedia da verdade, ele foi lá julgar aqueles homens. Então, você leia o contexto para você ver o que ele falou. Então, ele começa a discutir ali, né? O apóstolo Paulo ali começa a julgar ali, né? Entre eles. Então, o apóstolo Paulo começa a julgar entre eles, porque o que eles estavam falando não era verdade. Então, Paulo foi lá discutir, né? Porque se Paulo não discutir com eles, irmão, o diabo é quem ganha as ovelhas, né? Então, tem muitos pastores dizendo que Jesus não discutia com ninguém. Meu irmão, que é isso? Irmão, que é isso, irmãos? Até quando vós deixará de ser nécios? Paulo aqui discutia com os fariseus. Jesus discutia com os fariseus. Discutir com Paulo é sobre o assunto. Jesus, ele interrompia a mentira para desfazer a mentira. Então os pastores estão jogando vocês contra mim para dizer que
É porque eu discuto a Bíblia, eu discuto tudo para poder desfazer a mentira. Eu discuto, porque eu sou imitador de Jesus e dos apóstolos. Então ele joga vocês contra mim. Ele joga as ovelhas contra mim, porque eu discuto a palavra. Mas vocês, irmãos, têm que entender que os apóstolos discutiam, Jesus discutia nos templos dos fariseus para salvar aquelas pessoas das doutrinas falsas que estava pregando. O que importa para mim é que Deus é minha testemunha. Não importa o que vocês vão dizer, que eu sou falso, que eu sou mentiroso, porque o que eu prego está aqui. É só vocês conferirem. É só vocês examinar as Escrituras. Tá bom, irmão? Sejam sábios diante do Senhor. Examine as Escrituras. Tem muitas pessoas fugindo da Bíblia, não quer mais saber da Bíblia, para ouvir todo tipo de pregação nas internet. Estão tudo caindo nos erros. Estão esquecendo a Bíblia, não estão lendo mais a Bíblia. Eles estão se afastando da Bíblia, as ovelhas. Mas só que essas mesmas palavras aqui, elas vão julgar vocês e condenar para o lago de fogo se vocês não se acordarem e voltarem para a Bíblia. Porque aqui, irmão, eu não vi nada de errado. Porque eu examinei as Escrituras. De Gênesis ao Apocalipse eu examinei e não vi nada de errado de maneira nenhuma. Os homens agora que querem perverter, porque é fim dos tempos. Tá bom? Agora vamos aqui, irmão, Vamos para Efésios 5:11. Efésios 5:11. Vamos para Efésios. Cadê? Vamos para Efésios 5:11. Está aqui. Efésios 5:11. Olha só o que diz, irmão. E não seja cúmplice nas obras estúfidas das trevas. Antes, porém, reprovas, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Está vendo aqui, irmão? Nós devemos reprovar toda a treva. Né? Treva significa mentira. Se um pastor ele fala um erro, ao contrário à Bíblia, eu reprovo esse pastor. Eu julgo ele que ele está errado. Eu tenho que reprovar ele para que a luz da verdade se manifeste e a mentira que o pastor está dizendo seja manifesta. Deu para entender, irmão? Temos que reprovar as mentiras. Né? Vamos agora, deixa eu ver, já li o 13. Já. Vamos agora, irmão. Vamos para Filipenses 2. Vamos para Filipenses 2. Vamos para Filipenses. Vou tirar um versículo bem pequeno aqui, rapaz, que para achar, vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho ele aqui rapidinho. Não achei aqui. Filipenses, achei. Filipenses 2, versículo 25. Olha só o que diz. Julguei, todavia, necessário mandar até vós. Né? Então você lê a Bíblia toda, irmão. Você lê todo o contexto todo. Né? Só apenas estou dizendo aqui, né, o que Filipe diz aí. Filipe diz aí, julguei, todavia necessário mandar até vós. Né? Então Paulo ele julgou, Filipe ele julgou. E o que ele julgou aqui? Ele diz, mandar até vós a Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador. Né? Então, Filipe julgou, dizendo que ele mandaria, né, o outro irmão
Então, isso significa julgar, irmão, né? Ó, gente, eu vou mandar o meu irmão para ir, né? Então, o julgar significa isso, você falar alguma coisa, você falar, né? Julgar significa isso, você julgar a pessoa da mentira, você julgar a pessoa sobre coisas boas, né? Julgar significa coisas boas também. O julgamento de Deus é sempre coisas boas, mas o julgamento do diabo não é coisa boa. Todo o julgamento dos apóstolos que julgavam as pessoas sempre era para o bem. Era para o bem. Vocês têm que entender isso. Vamos agora, irmão, para Tessalonicenses 5. Tessalonicenses 5, versículo 21. Olha só o que diz o versículo 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então esse versículo aqui, irmão, de Tessalonicenses 5, 21, essa é uma chave clara, uma chave tremenda, né, bem clara para vocês. Que diz aqui no versículo 21, julgai todas as coisas. Quando a Bíblia diz, irmão, julgar todas as coisas, é todas as coisas. Se o irmão está mentindo, você tem que julgar ele, dizer que ele está errado. E falar a verdade para ele, para ganhar ele para Deus. Se o irmão cometeu um pecado, você vai e julga ele, né? E julgar que eu falo é você dizer, irmão, não faça isso, irmão. Busque santidade, irmão, não cometa pecado. Isso significa julgar o irmão. Um julgamento justo, juízo, ganhando ele para Jesus.